As comunidades, principalmente da Penha, do Morro do Alemão, acordaram, né, nesta manhã com granadas sendo jogadas por drones. E depois disso, as forças entrando atirando. Então a gente para e pensa, essa própria prática de tu jogar a granada por drone e depois tu entrar atirando, ela é uma prática de quem está pouco se lixando para separar o joio do trigo. Não há nenhum tipo de interesse. Aí, imediatamente, escolas fecharam, creches fecharam, postos de saúde, UPAs fecharam, os trabalhadores pararam de sair de casa para trabalhar, ficou todo mundo apavorado. Só que aí eu quero, inclusive, colocar a primeira questão para ti, eu quero te ouvir muito, quem faz isso sabe que isso vai repercutir para o mundo inteiro, porque sabe que todas as pessoas que não vão trabalhar, vão ficar em casa porque não tem como trabalhar, vão filmar e vão publicar o filme nas redes. E isso vai para todos os cantos do mundo e passa, então, essa ideia. É coincidência ou é maluquice da minha cabeça, Sara, ver, talvez pelo em ovo, de que poucos dias depois da escorregada que o presidente Lula dá num discurso falando que falou sobre traficantes, o Rio de Janeiro proporciona algo dessa dimensão e a extrema-direita imediatamente começa a postar tudo isso na rede e dizer que isso é por conta do Lula que defende traficantes. É coincidência, Sara Vaca? Se é coincidência ou não, eu não vou poder te afirmar com certeza, mas vou te falar que foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, que um grande momento oportuno para deflagrar uma operação sanguinária contra a expansão do PCC dentro do Rio de Janeiro. Né? Nós sabemos que hoje existe uma disputa internacional acontecendo isso. Isso aí, eu acho que se a gente ficar, né, vamos olhar para além do Rio de Janeiro. O presidente americano Donald Trump, ele usou uma lei que existe nos Estados Unidos que chama Aliens Act. É uma lei de 1800, uma lei muito antiga. E ele está usando essa lei para transformar o crime organizado em terrorista. Por quê? De primeiro que ele não está usando essa lei de forma constitucional, ele está usando uma lei questionável constitucionalmente com uma aplicação inconstitucional. Ele está expandindo a aplicação dessa lei para ele poder ter um poder de fogo extraterritorial. Então, ele pega e declara que navios venezuelanos, sem nenhuma prova, seriam de traficantes, e a partir daí ele lança fogo em águas extraterritoriais. Então, existe um plano do MAGA, do Make America Great Again, né? Fazer a América grande de novo, de fazer da guerra às drogas a guerra ao terror. Ou seja, se antes a gente... É o aliciente que o Trump está buscando para falar que, por exemplo, esses barcos venezuelanos navegando eram barcos de traficantes. Então eu vou ali, eu vou matar e depois eu vou ver que não tinha traficante nenhum e não eram pescadores, por exemplo. Né? Não se sabe, parece que eles atacaram barcos de pescadores. A questão é que não há nenhuma prova de que esses barcos venezuelanos atacados eram realmente traficantes de droga. Então a gente já sabe, as guerras às drogas, elas são lançadas como uma forma de avanço de poder de fogo extraterritorial dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, o MAGA, o Make America Great Again, o movimento Trump, hoje está se propondo a isso, a falar que traficantes de drogas são terroristas. E assim poder usar as leis extraterritoriais, ainda que de forma inconstitucional, para atacar outros países. Então, essa questão das guerras às drogas é uma questão problemática, porque ela abre um espaço aí também, tráfico internacional de drogas. Espera aí, nós também vamos começar a mandar um exército aí para a Amazônia, um exército para o Rio de Janeiro, nós vamos começar a suprir armas, então nós vamos transformar a guerra às drogas, a guerra ao terror. Então esse eu acho que é o primeiro ponto. E nós sabemos que o Nicolas Ferreira, junto com outros, estão tentando passar uma lei no parlamento para poder fazer de traficantes organizações terroristas, o que já juridicamente não é possível, porque a organização terrorista ela tem um viés ideológico, os traficantes eles têm um viés monetário, de ganhar dinheiro, então isso já não caberia dentro da lei de terrorismo. E isso
traz problemas de segurança nacional para o Brasil, porque em nome da guerra às drogas, agora eu posso usar o poder das leis antiterroristas. E isso nós sabemos para quem que vai ser usado. Não vai ser usado para o grande traficante da favela. Ele vai ser usado para essa pessoa que está ali, que sem prova nem que é um suspeito, né? E com todos os danos colaterais. Então, esse é um dos grandes problemas. E você é muito polêmico também, eu acho, que esse procedimento da polícia do Rio de Janeiro, esse já é a outra. A guerra à droga tem que ser feita assim, Viaro. Essa é a grande questão. Não soa uma maneira antiquada de entrar como se fosse uma guerra, porque isso é uma operação de guerra, né? Quando o governador do Rio fala, isso já não é mais uma questão de segurança pública, isso é uma questão de defesa nacional, isso é uma questão, já extrapolou, ele está falando que isso é um estado de guerra, e ele está criando essa realidade. Vamos fazer essa intervenção no Rio de Janeiro como uma intervenção armada de guerra. Né? E ali nós vamos, os danos colaterais não importam. Né, o collateral murder, os assassinatos colaterais não importam. Agora eu te pergunto, Viaro, esse traficante, o dono de tudo, ele nunca desce da favela? Será que não existe um outro ecossistema, um outro lugar que ele pode ser preso? Ele nem tá na favela. Realmente é necessário subir a favela armado e fazer disso um espetáculo? Bom, primeiramente, essas facções elas já têm o número 1, 2 e 3 com os seus suplentes para os próximos 80 anos. Tá? Então, primeiramente, começa por aí. O que eu quero dizer com isso? Se tu mata o número 2 da favela, já tem o reserva que vai entrar no dia seguinte e vai passar a ser o 2 imediatamente. Imediatamente. E se tu matar de novo esse 2, já tem o outro que vai entrar para ser o número 2 imediatamente. Então, e o número 1 dificilmente está ali, principalmente quando sabe que vai ter algum tipo de ação. Só que, como a Jorge Trota disse que a sucessão é automática, exatamente. Só que antes disso, Sara, eu já quero voltar a te escutar. A gente viu aqui um pouco antes de tu entrar que o Cláudio Castro disse que pediu ajuda para o governo federal várias vezes e que o governo não disse que não poderia ajudar. Pois a gente tem o ministro Lewandowski que falou faz 15 minutos sobre isso. Vamos ouvir. Bom, e só respondendo, não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Só a questão de GLO, ministro, que ele chegou a aventar isso. Bom, a GLO é uma operação complexa, está prevista na Constituição Federal, no artigo 142, e também na Lei Complementar 97 de 99, mais especificamente no artigo 15, que estabelece, enfim, regras bastante rígidas para que essa operação de garantia da lei e da ordem aconteça. E um dos requisitos, ou uma das pré-condições, é que os governadores reconheçam a falência dos órgãos de segurança nacional e transfiram, então, as operações de segurança para o governo federal, mais especificamente para as Forças Armadas. Então, é um procedimento complexo e demanda uma série de condições, requisitos para que ela possa realmente ser operada. Bom, mas aqui a gente tem que fazer, não justiça, mas porque justiça para o Cláudio Castro está meio difícil, mas fazer um adendo aqui. O Cláudio Castro, ele confessou que ele não pediu nenhuma ajuda para esta operação, mas aí a justificativa dele é que foi a pior possível. Ele disse que não pediu para essa porque ele já tinha pedido em outras duas e tinha sido negado. Então, como foi negado, ele não pediria para essa e o ministro confirmou que ele não pediu para essa.